Olá pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de um dos textos mais conhecidos e mais clássicos do Antigo Testamento, lá no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, onde trata da história de Ana, aquela mulher que não podia ter filhos, mas ela esperou em Deus, ela se humilhou diante de Deus e Deus a abençoou e Deus deu a ela um filho que se tornou um dos maiores profetas que nós podemos conhecer de todos os tempos, o profeta Samuel. Como eu disse, essa é uma das histórias mais conhecidas e Ana é sempre o foco das atenções nesse texto, nesta passagem. Talvez 95% das vezes, quando nós ouvimos ministrações a respeito desse episódio envolvendo a vida de Ana, Ana é o tema central, 90% das vezes. Mas eu gostaria de focalizar a atenção em uma outra mulher que nós encontramos neste texto, que é Penina, a outra mulher de Elcana. Uma mulher que eu acredito ser muitas vezes injustiçada. E nós vamos ver o porquê no decorrer desta palavra. Mas vamos ler o texto primeiro. Em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim: Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufé. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Por isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho e nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que lhe pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa, em Ramá. Elcana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho. E lhe deu o nome de Samuel, dizendo:
eu o pedi ao Senhor. Então eu disse que nós iríamos concentrar não em Ana, mas em Penina. E nós vamos chamar aqui Penina de a rival, a antagonista. O que é uma antagonista? Uma rival. Uma pessoa antagonista, rival, é aquela que se opõe e faz contenda contra a outra, uma adversária. Você já deve ter tido um relacionamento de rivalidade com alguém. Todos nós, eu acredito. Talvez um colega de trabalho, um vizinho, um membro da família, ou até mesmo uma pessoa da igreja que te criticava incansavelmente, que te colocava para baixo, que te acusava e com uma consistente atitude negativa na tua direção. Às vezes, na nossa caminhada, nós vamos nos deparar com pessoas que se posicionarão como nossos rivais, como nossos oponentes. Às vezes nos deparamos com relacionamentos de rivalidade no trabalho, na nossa própria família, com vizinhos e até mesmo na igreja. E o que nós devemos fazer? Bem, primeiro vamos procurar entender, compreender um pouco. Vamos procurar ver o lado dessas pessoas antagônicas antes de as criticarmos. Então eu quero falar com vocês hoje de uma das pessoas mais atacadas pelos pregadores da Bíblia, assim como Caim, Esaú, Jonas, Sambalá, Judas, Ananias e Safira e tantos outros. Mas eu quero falar com vocês a respeito de Penina. Penina que, na minha opinião, é muitas vezes injustiçada pelos comentários que fazemos a seu respeito. Vamos entender primeiro que pessoas antagônicas são motivadas por insegurança. Então, são pessoas inseguras. Em 1 Samuel, então, nós lemos, o verso 4 e 5 diz que no dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, assim mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Veja, Penina era uma mulher machucada e insegura. Antes de rebaixarmos essa mulher por seus constantes ataques, antes de a rotularmos dizendo que ela não tem coração, vamos tentar entender a dor e a amargura dessa mulher. Veja, as pessoas não agem dessa forma sem ter uma razão. Pessoas machucadas machucam outras pessoas. Penina era uma mulher severamente machucada. Acredite. Vamos entender a situação dolorosa, amargurada que Penina vivia. Ela era a segunda esposa de Elcana. A razão era provavelmente porque Ana não podia ter filhos. Ela era estéril, assim sendo, Ana não podia deixar um herdeiro. Elcana fez o que era normal para aquela cultura, para que ele pudesse ter descendentes. Ana era o amor da vida de Elcana. Ele se casou com ela por amor. Agora ele se casou com Penina para ter descendentes. Imagina só. E será que Penina não sabia disso? Certamente ela sabia. E aí pode começar a razão da sua amargura. A Bíblia nunca fala que ele amava a Penina. Pelo contrário. Elcana tratava Ana de uma maneira totalmente diferente de Penina. Não havia igualdade naquela casa de duas mulheres. Ana recebia porção dobrada. Acredito que cada criança que chegava, Penina pensava que isso iria fazer com que Elcana a amasse, mas isso jamais aconteceu. Isso se repetia ano após ano. Você pode sentir um pouco a dor e a amargura de Penina? Cada vez que ela dava à luz, a sua dor, a sua amargura, a sua insegurança aumentava.
Você consegue ver o porquê ela começou a descarregar toda a sua frustração em cima da pessoa a quem Eucana mais amava? Não que isso fosse correto, mas eu estou apenas dizendo isto para você ver o porquê ela agia da forma que agia. Você consegue enxergar o porquê Penina tinha ressentimento contra Ana. Você entende o porquê a cada ano que passava ela se tornava mais e mais insegura, uma pessoa amargurada? Quando entendemos que as pessoas que se nos opõem são pessoas amarguradas, isso nos ajuda a agir com um pouco mais de graça. Eu e você temos a tendência de diminuirmos pessoas que consideramos chatas, problemáticas. Começamos a ver essas pessoas como más e esquecemos que tem uma história por trás daquela chatice, daquela amargura. A maneira que as pessoas agem, minha gente, é o resultado de uma história, de um passado. Algo muito doloroso faz com que essas pessoas comportem-se da maneira com que se comportam. Quando ignoramos o fato de que essas pessoas estão machucadas, começamos a acumular pensamentos negativos a respeito dessas pessoas. Então, assim, começamos a rotular essas pessoas como pessoas más. Agora, quando tomamos conhecimento disso, isso não é uma desculpa para o comportamento dessas pessoas, mas ajuda-nos a agir com um pouco mais de graça com respeito a estas pessoas. Quando sabemos que por trás daquela atitude existe um passado, existe uma história. Isso nos ajuda a ver essas pessoas com olhos diferentes. Isso muda a maneira como interpretamos o comportamento dessas pessoas. Às vezes, quando as pessoas estão sentindo dor no corpo, elas podem se tornar impacientes, críticos e até se tornarem chatas. Então veja bem, se a dor física pode fazer isto, imagine então a dor emocional, a perda, o abandono, o abuso e aquelas coisas que ninguém sabe a não ser você. A próxima vez que você cruzar com uma pessoa amargurada, lembre-se que essas pessoas foram tremendamente machucadas emocionalmente. Isso te ajudará a responder com um pouco mais de graça com respeito a estas pessoas. Os nossos rivais podem se tornar, preste atenção, implacáveis e cruéis nos seus ataques. Ano após ano era a mesma coisa. Penina não cessava de provocar Ana. E aquela situação se agradava cada vez mais. Enquanto a ferida estiver ali, os rivais jamais cessarão os seus ataques. Às vezes eu fico me perguntando, quando é que essas pessoas vão parar? Sabe qual é a resposta? Nunca. Eles nunca vão parar. Mas por quê? Porque as suas feridas os fazem agir desta forma. A menos que a ferida seja tratada, o comportamento destas pessoas jamais vai mudar. Essa energia que essas pessoas têm para agir como agem é alimentada por suas próprias feridas que jamais foram curadas. Essa é a razão porque Penina provocava Ana, ano após ano. A energia de Penina para provocar Ana nunca acabava, porque a sua ferida era como combustível, era como gasolina, era como alimento cada dia, essa ferida. Lhe dava energia para provocar a rival cada vez mais. Às vezes convivemos com pessoas assim. Você fica esperando para que a energia deles acabe.
as suas duras palavras de crítica, os seus comportamentos negativos. Mas a coisa continua e não há trégua. Por exemplo, não é porque você e eu entregamos a nossa vida a Jesus que a ferida, por exemplo, a ferida de um divórcio automaticamente desaparece. Ou a dor da traição, o dano do abuso, ou o vazio pela perda de um ente querido. Nós precisamos encarar essas situações de frente. O fato de aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador não resolve estes problemas automaticamente. Precisam ser tratados de frente. Se deixarmos como está para ver como é que fica, a coisa só piorará e criará uma gangrena emocional. Quando tratamos com as nossas próprias feridas, isso nos livra, sabe do quê? De sermos uma penina amargurada. Se nós não nos cuidarmos, cada um de nós, podemos nos tornar em uma penina amargurada. A realidade é que a vida machuca cada um de nós. Ninguém está totalmente livre de passar por dores nessa vida, seja essa dor física ou emocional. Por esta causa, cada um de nós podemos, em potencial, nos tornarmos uma penina amargurada. Quais feridas você está ignorando? Qual tipo de ferida você está rejeitando o tratamento? Que tipo de dor emocional você está ignorando, na esperança de que essa dor passará por si mesma? Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, nós precisamos nos apropriar do seu plano de transformação para as nossas vidas. Jesus entra nas nossas vidas para mudar cada área das nossas vidas. E isso inclui a cura das nossas feridas emocionais. Em Isaías capítulo 53, do verso 4 e 5, diz o seguinte, olha só. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus levou sobre si as nossas dores físicas e emocionais. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja, Jesus não apenas quer nos curar, mas Ele também quer nos ensinar lições através das nossas dores emocionais. Você está cansado, cansada, hoje, de carregar esse fardo pesado da tua dor emocional? Jesus diz, vem a mim, traga a mim, aprenda de mim. É assim que evitamos uma atitude penina nas nossas vidas. Essa atitude de ir a Jesus, de trazer a Jesus, de aprender de Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração, e é nele que nós encontramos descanso para as nossas almas. Os rivais se tornam insensíveis, presta atenção, ao mal que estão causando aos outros. Ana ficava tão triste para baixo que se punha a chorar e nem tinha vontade de comer. Os rivais podem chegar a um ponto de não ter nem mais remorso. Nós observamos esse comportamento em Penina. Ela não estava nem aí com a dor e o sofrimento que estavam infringindo em Ana.
Ah, que se dane, que ela se dane. Ela tinha uma posição de ela que se dane, não estou nem aí. Se nós agirmos como Penina e continuarmos agindo como Penina, mais cedo ou mais tarde, esse comportamento afetará a nossa consciência, danificando ou até anulando, veja só, a nossa consciência. Nós passamos a acreditar que a nossa atitude é a correta, quando na verdade só está causando dano a nós mesmos e a pessoas ao nosso redor. Como que podemos lidar com uma pessoa que se coloca como nosso rival? Vamos olhar agora para Ana e ver como que ela finalmente se posicionou diante daquela situação. Chegou um dia que Ana disse, agora basta, agora chega. Vamos ver como que ela se posicionou. Primeiro, ela orou. Ela orou. Devemos levar a nossa ferida a Deus em oração. Diga para Deus toda a dor que essas pessoas estão te causando. Vamos, em segundo lugar, nos submeter à vontade de Deus. Não pense que a vontade de Deus e a sua obra não está funcionando só porque aquelas pessoas continuam se opondo a você. Não pense que só porque a vida é dura que não vale a pena mais servir a Deus. Diga a Deus que você ficará fiel a Ele, não importa as circunstâncias, não importa o que aconteça, mesmo que aquelas pessoas não mudem seu comportamento, você vai se submeter a Deus. Confie em Deus. Confie em Deus para te defender. Clame pela proteção de Deus. Peça a Deus para tomar conta do teu caso. Diariamente confie em Deus para defender a tua causa, para tomar conta dessa situação que até mesmo saiu do teu controle. Isso não significa que as pessoas pararão de te perseguir e de se oporem a você. Mas vai fazer com que você pare de olhar para si mesmo, para si mesma como vítima. Não desça ao nível daqueles que se levantam contra você. Não permita que a tua carne tome controle. Essa é a nossa tendência. A tendência da nossa carne é de contra-atacar, é buscar a nossa razão. Não, porque eu tenho razão. Essa pessoa me paga, essa pessoa vai ver, ela está me atacando, eu vou contra-atacar. Não, não antagonize tentando pagar com a mesma moeda. Não desça ao nível daqueles que se levantam contra você. Não permita então que a tua carne tome controle. Seja perseverante. Continue fazendo o que é certo. E você verá a bênção de Deus na tua vida, muito além da tua imaginação. Não desista. Tua vida vai se tornar um exemplo da bênção de Deus, se você ficar firme, se você não desistir. Veja só o resto da história. Veja só o resto da história, depois que Ana se posicionou, depois que Ana orou, depois que Ana se humilhou, depois que Ana se submeteu ao Senhor. Veja só o resto da história. Ana teve mais, além de Samuel, mais 3 filhos e 2 filhas. Deus a abençoou muito além do que ela podia imaginar. Por causa da sua obediência, Deus cumpriu os desejos do coração dela. Como diz o Salmo, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A história de Ana pode ser a tua história. Porque o Deus de Ana é o mesmo Deus que você serve, não é? Não seja mais uma vítima de Penina. Escolha hoje ser um exemplo daqueles que receberam a bênção de Deus, porque você confia nele. Salmo 37, de 1 a 6. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado.
Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Isso é tremendo, meus irmãos. Coisa linda. Esse salmo mostra como que deve ser no reino de Deus. Mesmo quando temos adversários, rivais, oponentes em nossas vidas. Antes de terminarmos aqui, quero fazer uma pergunta para você. Existe algum rival na tua vida? Alguém do qual você está se tornando vítima? Você está deixando essas pessoas roubarem a tua alegria, a tua energia, até mesmo o teu futuro? Essa é a minha pergunta. Você, lembre-se de uma coisa, você elegeu a Jesus Cristo como Senhor da tua vida. Submeta-se a Ele. Submeta-se a Ele. Você que está ouvindo esta palavra, abra o teu coração. Como diz a palavra, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele te exaltará. Não olhe para esta pessoa, não olhe para as suas provocações, não olhe para os seus insultos, não olhe para a sua amargura, mas humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Olhe para Deus, olhe para o Senhor, e Ele te exaltará no tempo oportuno. Fica firme, em nome de Jesus. Amém.